minha vitória chegou. E é isso que você deve proclamar, guerreiro, guerreira. A vitória já chegou na vida daquele que crê. Jesus diz lá no Evangelho de Marcos: quando pedirdes algo, já peça como tendo recebido, já peça agradecendo. Já ouviu falar de um pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra para o filho comer? Que o filho pede um ovo e ele dá um escorpião? Porque na época existia um escorpião parecido que se fechava no formato de um ovo. Um pai vai fazer isso para enganar um filho? E Jesus diz: vocês que são pecadores dão coisas boas para os seus filhos. Que dirá o Pai do céu? Dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E junto com o Espírito Santo vem tudo, guerreiro, guerreira. Nós temos que aprender que a oração é o maior presente que Deus nos deu. Uma vez a Madre Kelly falando conosco de ler a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus, ela dizia: irmãos e irmãs, para ter uma audiência com uma pessoa importante desse mundo, com um governante, você precisa de muita burocracia, pois o Criador do mundo, o Deus Todo-Poderoso, está à nossa disposição. Precisamos aprender a rezar. A oração é o que mais de maravilhoso Deus deixou para nós, porque ela consegue tudo do coração de Deus. Porém, nós precisamos aprender a rezar bem, aprender a rezar com o coração. Vamos hoje, pega o seu caderno aí, toma nota. O Espírito Santo quer te ajudar. Muitas pessoas perguntam: eu estou rezando certo? É desse jeito mesmo? Eu posso rezar deitado? Posso rezar sentado? Posso rezar o terço assim, assado? Né? Muitas dúvidas aparecem. O Papa João Paulo II dá 2 dicas que você vai já anotar. Precisamos aprender com as crianças. Como é que uma criança se achega ao seu pai para pedir algo? Primeira coisa, ela é simples. Simplicidade das crianças. Segunda coisa, ela é confiante. Ela não está falando com uma pessoa cheia de burocracias. Ela está falando com o seu pai. Ela é simples. A irmã Maria Raquel, há pouco tempo, enquanto rezávamos para essa live, ela lembrava de um testemunho. Não precisa ler agora não, irmã. Eu só estou lembrando de um testemunho lindo de uma guerreira que ela leu um dia desses, dizendo assim, que ela desabafando com o seu Pai do céu. Não faltando com respeito não, mas desabafando, dizendo: Senhor, eu tenho procurado te servir, eu tenho procurado fazer o melhor. Olha para mim, eu estou precisando do teu socorro. E na mesma hora a graça chegou. Eu me recordo do Padre Pio. Você que já viu o filme do Padre Pio, quem viu aqui diz eu. Quem não viu ainda diz assim: eu vou ver, né? Eu vou ser filho espiritual do Padre Pio, que aliás, a gente já vai chegar numa live convocando todos os generais, né? Tá chegando os santos do nosso exército. Prepara aí, vai ser uma super live. Por aí. Surpresa, só tô dando um gostinho. Pois bem, o Padre Pio naquele filme mostra um pouquinho, mas no livro mostra um pouco mais detalhado. Quando o Padre Pio vê uma mulher com um filho paraplégico, e ela é muito devota de um santo chamado São Pelegrino. Aqui no Brasil ele é menos conhecido. E ela vai clamar, e o seu filho não fica curado. Ela vai desabafar com o santo: eu sou uma das maiores devotas tua, eu divulgo a tua devoção, eu faço procissão, eu faço tudo, eu não acredito que você não vai cuidar do meu filho. E ela coloca ali o seu filho aos pés do santo, diz: eu volto aqui só quando meu filho estiver curado. Padre Pio diz: naquele dia eu aprendi a rezar. Com a fé dessa mulher que reza como uma guerreira. Eu lembro também aqui do Zácari. Tantas vezes falamos para vocês sobre ele, e numa das pregações que ele deu aqui, para quem não conhece, é um ex-satanista que chegou no mais alto grau possível do satanismo, sumo sacerdote das trevas, e pela medalha milagrosa, ele se converteu milagrosamente. Deus o abençoe cada vez mais, esse guerreiro, né? Que Nossa Senhora apareceu para ele e disse: tu farás parte do meu exército. Imagina. E esse homem dizia que quando ele era envolvido com o satanismo, uma das coisas que tinha que acontecer é a insistência, a repetição. Não é aquilo que Jesus diz no Evangelho,
Pessoas que acham que vão alcançar a Deus pela força das palavras, igual os profetas de Baal, gritando. Não é isso. É bom um clamor, mas quando vem do coração, quando vem de dentro. O Zacari dizia que para conseguir fazer um feitiço para o mal, precisava insistir, repetir. E repetir na sua decisão, repetir na sua insistência, repetir na sua vontade. E aquele repetir até que o mal acontecesse. Você vê, precisa de um amém, de uma decisão repetida. O que é rezar com fervor? Rezar com fervor não significa que sempre você vai estar com um sentimento bom. Um exemplo, você está na Santa Missa. E nem sempre a Santa Missa existem músicas que ajudam você, dependendo do lugar que você vai. Às vezes as músicas não ajudam tanto a entrar no mistério. O que é rezar com fervor? É rezar com a vontade. Eu estou cansado, estou com sono, mas o meu coração está dizendo: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu quero lutar para rezar bem nessa Eucaristia. Entende? É decisão repetida, é uma insistência de clamor. Jesus diz no Evangelho, em Lucas 18, aquela viúva que fica insistindo com o juiz é mau, mas ela precisa de uma causa vencida, vencer uma causa na justiça, e ela diz: faz justiça contra o meu opressor, e insiste com esse homem, insiste, e de tanto insistir ele diz: eu vou atender logo essa mulher viúva, para que ela não venha me bater, de tanto me encher a paciência, eu vou atender essa mulher. Jesus diz assim: você ouviu o que falou essa mulher? De um juiz mau? Será que Deus não vai atender os seus filhos que estão clamando por Ele dia e noite? Em breve Ele o atenderá. Mas quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará ainda fé, perseverança? Entende? É necessário a insistência de que você quer realmente a vontade de Deus, os caminhos de Deus. E muitos guerreiros estão pedindo ajuda, auxílio de como rezar bem. Olha aqui, uma guerreira nossa fez aqui a pesquisa no Instagram e perguntou: você sabe rezar o terço? Graças a Deus mais de 90% sabia. Mas depois perguntou: você tem dificuldade para se concentrar na oração do rosário? 77% disse que sim. Estão precisando de ajudas, né? E depois, você gostaria de aprender a rezar bem o Santo Terço? 67% disse sim, e os outros 33% disseram com certeza. Olha que maravilha, todo mundo quer aprender a rezar melhor, isso é humildade. Muito bem, guerreiros, muito bem. E hoje, você pode assistir no vídeo de hoje, nós falamos sobre isso. Você precisa crescer cada vez mais, nunca fique satisfeito, achando que a sua oração já é perfeita. Até porque o primeiro item é a humildade. A humildade, guerreiros. Eu quero esclarecer algumas dúvidas que muitos guerreiros colocam. Por exemplo: irmão, eu posso rezar o terço deitado? Posso rezar deitado? Eu disse que não ia contar não, mas vou contar. Santa Margarida Maria Alacoque, ela era muito fervorosa nas orações e sempre ela oferecia um sacrifício junto com a oração. E ela rezava o terço de joelhos. Quando ela não estava de joelhos, ela estava de pé. E em cada Ave Maria, ela fazia genuflexão, colocava o joelho no chão. E algumas vezes, em cada Ave Maria, ela beijava o chão em reparação pelos pecadores. Mas ela ficou um pouco cansada. Aí ela sentou na cadeira e continuou rezando o terço. E Nossa Senhora apareceu para ela e disse: vejo quanto tu me amas, hein? Quer dizer, aquela grande santa, fazia aquele fervor. E ela diz: não desanima nesse fervor. Significa que é proibido rezar sentado, rezar deitado? Claro que não, guerreiro. Deus sabe seu coração. Uma pessoa que está doente, você acha que não agrada a Nossa Senhora rezando deitado, mas rezando com fervor? Eu quero que você grave no seu coração: o que é importante na oração é você rezar com o coração. É preciso que nós cresçamos cada vez mais em clamar a ajuda de Deus. Estamos vivendo em tempo de combate. Precisamos virar leões na oração. Rezar com clamor, com confiança. O irmão Emanuel Maria, conversando conosco há pouco,
Ele sempre diz para vocês, né, a dificuldade que ele tem para rezar o terço. Tem pessoas que se pararem e rezarem sentadinhas, conseguem rezar muito bem. Mas tem pessoas que se rezarem sentadas, dormem. Como o meu papai querido, né, pai? Um abraço. Como a mãe do irmão Manuel Maria também. Mas o irmão Manuel Maria tem essa dificuldade. Como o irmão Luiz Maria essa semana na missão no carro. Eu não lembro disso, não. Eu lembro da irmã Maria Raquel. Eu tenho testemunhas, viu? Eu também tenho. O que aconteceu? Eu estava partilhando com os irmãos da minha dificuldade de rezar o terço de vez em quando. E aí esses dias, uma pessoa muito cara a mim me deu uma ideia. Eu estava com uma intenção de oração. Eu falando, meu Deus, eu preciso rezar por essa intenção. Essa pessoa me disse, irmão, por que o senhor não reza de joelhos? Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? E aí eu comecei a rezar o meu rosário de joelhos. E olha que impressionante, porque eu coloquei uma intenção no rosário e junto com aquilo eu coloquei o meu sacrifício. Eu rezo o terço agora e vai firme e forte lá, eu vou rezando cada Ave Maria na intenção, vou meditando o mistério e está sendo uma graça, não somente para eu rezar o terço e mergulhar na oração, mas as graças que eu tenho pedido com esse terço de joelhos, eu tenho alcançado, viu? Tem sido um prodígio, irmão Luiz Maria. Oh, meus irmãos, sim, irmã Maria Raquel está lembrando, Nossa Senhora recentemente, nós vamos, se Deus quiser, falar dessa aparição com calma ainda, que é relativa também ao fim dos tempos, a aparição de Nossa Senhora no Japão, lá em Akita. Antes de acontecer aquele grande tsunami, Nossa Senhora falou, e essa aparição é tão aprovada quanto Fátima, Lourdes, aprovadíssima. E um recado muito sério da Mãe do Céu, foi lá em 73 que aconteceu. Imagina, o ano retrasado, 2019, no final do ano, o anjo apareceu de novo à irmã Agnes. E ele falou, rezem o rosário penitente. Quer dizer, deve ser um rosário clamando um arrependimento. A palavra penitência significa mudança de vida. Metanoia em grego, como está escrito no Evangelho, é mudar de direção. É clamando a Deus conversão. E o estar de joelhos ajuda muito. É obrigado eu rezar o terço de joelhos, irmãos? Claro que não. O irmão Manuel Maria consegue assim. Eu tenho uma facilidade imensa de rezar o terço quando eu não conseguia direito. Eu ia caminhando. Às vezes eu caminhava muito mesmo. Ia para a igreja, para a Santa Missa. Comecei a ir para a missa diária. Aliás, foi no dia de São Brás, viu? O primeiro dia que eu comecei a ir para a missa diária foi nesse dia de São Brás. Hoje meu santo de vida. Seu santo de vida, cuida da garganta, né? Foi em 2000, no ano 2000, hoje está fazendo 21 anos que eu vou à missa todo dia sem faltar, né? Então, o que eu estava falando mesmo? Me ajuda? Sim, eu ia para a Santa Missa em lugares distantes, eu achava ótimo. Porque enquanto eu caminhava, gente, eu rezava tão bem rezado o terço. Cada um tem que encontrar o seu jeitinho de rezar. Se você é de um temperamento que cochila, se estiver paradinho, caminha, fica de joelhos, mas veja o seu jeito. Não desanima. Nossa Senhora diz que muitos desanimam porque não amam a ela de verdade. Se você amar de verdade, você vai encontrar o seu jeitinho para rezar. E claro, tem que ter esforço. Nossa Senhora, o anjo apareceu à irmã Agnes, depois de muitos anos da aparição em Akita, e o anjo disse, coloquem cinza sobre a cabeça. Quer dizer, olha aí a imagem, que chorou mais de 100 vezes. Foi examinada pelos cientistas, viram que é lágrima verdadeira de ser humano. Foi toda examinada, tudo foi aprovado nessa aparição. O bispo diz que é a mesma mensagem de Fátima. É muito forte essa aparição de Akita, muito sério tudo que ela diz. E ela fala que o rosário é a única arma que hoje ainda pode impedir muitas desgraças de acontecerem. Então, eu peço que você procure exercitar qual jeito você consegue rezar melhor. Mas, irmão, eu nunca rezei o terço inteiro. Começa com uma dezena. Meu testemunho, quando eu tentava rezar o terço todos os dias, eu não conseguia. Mas quando eu tentei rezar o rosário todos os dias, eu rezei o terço todos os dias. Aí eu falei, eu vou rezar 2 rosários por dia. Sinceramente, para agradar a Nossa Senhora. Aí eu consegui rezar 1 rosário por dia. Sempre coloque, a Madre Jane sempre repete para a gente. A Madre Teresa de Calcutá, ela pedia 150% das suas filhas. E aí elas davam 100. Para Jesus tem que ser o melhor.
Procure atender os pedidos da mãe. Lá em Akita ela não pede o terço, ela pede o rosário todos os dias. Não fica desesperado se você não consegue ainda. O importante é você crescer degrau por degrau, passo a passo. E a irmã Maria Raquel me deu uma notícia muito feliz aqui agora, que eu posso compartilhar. Antes eu não sabia se podia ou não. Tem uma família, guerreiros do Exército de São Miguel, que tem contato com uma pessoa que é muito próxima daquela nossa irmã, a Conchita, a vidente de Garabandal, né? Que mora nos Estados Unidos. E recentemente essa família se comunicou conosco e disse: irmãos, essa pessoa, amiga nossa, que tem contato direto com ela, disse que nunca viu nas palavras da Conchita uma seriedade, uma gravidade tão séria como ela tem falado agora, da urgência da oração, da urgência do poder do rosário. E ela falava palavras muito bonitas, e essa família contava pra gente, dizendo assim: cada vez que você reza, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que você reze essa oração com amor. É uma moeda que está sendo colocada lá no seu cofre espiritual, para que na hora da sua morte você tenha uma graça extraordinária. Só que você não reza só pela morte, você diz agora e na hora da nossa morte. Uma graça que você necessita agora e na hora da sua morte. Imagina, na hora do seu encontro com Deus, a prestação de conta ou o aviso de Garabandal que Nossa Senhora profetizou antes de tudo isso. Imagina, você está bem amparado por ter rezado centenas e milhares de vezes que a mãe cuidasse de você nessa hora. Imagina que proteção! A própria Mãe do Céu vai aparecer para você e te consolar. O inimigo não vai conseguir te acusar. É a hora mais séria, mais grave. E eu fiquei edificado com essa palavra da Conchita, né? E eu fui preparar o vídeo para vocês, o vídeo de hoje. E quando eu fui ver e meditar nas palavras dos santos, irmãos, eu fiquei impressionado. Só agora de falar eu arrepio. Eu achei ali Santa Gertrudes contando essa história. Ela dizendo, quando ela rezou um rosário, Nossa Senhora apareceu, mostrou a visão para ela que em cada Ave Maria dela caía uma moeda de ouro diante do trono de Jesus. E Jesus dava todas essas moedas para a Virgem Maria, como a tesoureira das graças. E Nossa Senhora transformava em graças de santificação, graças que ela precisava na vida e principalmente na hora da morte. E ainda numa outra aparição, Jesus dizia assim: mãe, eu te coloco todo o poder. Esses que rezam o teu rosário, você tem o poder de fazer o que quiser com eles na hora da morte. Quer dizer, imagina, no nosso juízo, a mãe de misericórdia, pura ternura, sendo a sua advogada. Então, foi um sinal muito forte. A Conchita falou isso há pouco tempo. Quando eu fui abrir o livro, achei essa passagem. Um sinal especialíssimo de Deus, guerreiros. Eu quero concluir dizendo para vocês algumas coisas bem objetivas. O como você rezar, a postura do corpo ajuda sim. Você não pode ser escrupuloso de ficar muito preso nisso, mas procure ficar numa postura que você consiga rezar com ardor, rezar com fervor de coração. Isso é importante, com esforço. Pode colocar, irmão, um áudiozinho do Papa rezando, de alguma pessoa rezando? Pode, mas você procure fazer com ardor do coração. Isso é o mais importante. Nas aparições, especialmente a Rainha da Paz, ela insiste. O importante é rezar com o coração, com vontade, com esforço de estar voltando o coração para Deus. E agora, em outras dúvidas também que os guerreiros colocam, às vezes, né? Irmão, como é que eu faço para a minha oração estar agradando a Deus? Nossa Senhora também vai falar que dependendo da pureza da sua intenção, as flores que apareciam, ela apareceu com um manto cheio de flores e de ouro, e disse, as flores serão mais belas dependendo da tua pureza de intenção. O que é pureza de intenção? E a gente conclui com isso. Pureza de intenção é o sentido de você querer agradar a Deus e não aos homens. E lá vai colocar esses dois perigos, anota aí, 2 perigos para tirar a pureza da intenção do teu coração. Um
é a vergonha das coisas de Deus. Você tem vergonha de ficar feio aos olhos dos outros, de falar de Jesus para os outros, de rezar o terço na frente dos outros. E o outro perigo é a vanglória. É você ficar vaidoso e achar que é santo, que é santa, porque você reza o rosário inteiro. Você é o mais pecador, meu irmão, minha irmã. Por isso que você precisa do rosário, como eu. Nós aqui estamos no convento, porque Deus trouxe os piores para cá. Talvez se não tivesse aqui, ia estar num pecado grande. Então nunca se ache melhor, não. Quem reza muito é porque reconhece a sua fragilidade. Lembra do fariseu e do publicano. O fariseu dizia: obrigado, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes na semana. Eu pago o meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo, eu rezo. E eu não sou como esse publicano pecador. E o publicano nem tinha coragem de levantar a vista para o altar de Deus. E diz: tem piedade de mim, Senhor, sou um grande pecador, quero me arrepender. Jesus disse: o publicano voltou para casa justificado, abençoado por Deus, e não o fariseu. Então, importante na sua oração: simplicidade, confiança, humildade, pureza de intenção.